Eu vejo o alvoroço todo que se criou em torno do Fora do Eixo com maior interesse, porque não deixa de ser sintomático do reconhecimento pela importância que a ação em rede e o trabalho que vem sendo feito já há 7, 8 anos aí pelo Brasil acabou ganhando, né, a proporção que isso tomou e a capacidade de articulação e de mobilização que o trabalho em rede, especialmente o trabalho em rede encabeçado atualmente pelo Fora do Eixo, é capaz de promover. Eu acho que isso também é muito revelador da preocupação que as elites do país sempre tiveram com a área da cultura. A área da cultura não à toa nunca foi prestigiada nesse país, porque a cultura é na sua essência questionadora. A cultura que não é questionadora, ela serve a determinados interesses. Isso só se dá porque há uma aceitação do artista hoje, talvez um pouco sob efeito dessa dinâmica das leis de incentivo. O artista foi domesticado no Brasil, ele hoje é um conformado com a sua situação, eu diria, e os poucos que tentam correr por fora têm muitas dificuldades de sobrevivência. Quando o Fora do Eixo surge com uma solução em processo como a que se tem, ou seja, isso não é uma bula, não é nada pronto e acabado, não é nada que tenha nascido dentro de uma forminha e que possa ser engarrafado, empacotado, entregue sem margem nenhuma de erro, de questionamentos. Mas quando essa tentativa de enfrentar os problemas começa a ganhar corpo, começa a ganhar a dimensão que ganhou, é natural sim que gere incômodos, é natural que gere incômodos de quem achava que estava numa posição por ter começado a atuar antes na área, talvez, por já ter tido alguma projeção nas suas práticas profissionais anteriores. Enfim, é natural que haja nesse universo da cultura gente que se sinta perdendo terreno e que, portanto, reaja da maneira mais, talvez, pouco generosa, como a gente tem visto, né? De uma maneira interesseira, que só olha para os seus próprios interesses imediatos. Eu estou me referindo a gente e a produtores, artistas, a profissionais, a políticos, inclusive, que marcam a sua carreira por uma lógica que é mais destrutiva do que construtiva. É um tipo de temperamento que está mais preocupado em não deixar os outros fazerem do que em fazer. O episódio do Fora do Eixo, do Mídia Ninja, ali na TV Cultura, que eu acho inclusive muito interessante. Acho que foi, não acho que isso tenha sido uma arapuca simplesmente. Eu acho que isso também foi uma oportunidade de se esclarecer muitas coisas e de explicitar a incapacidade de compreensão que a velha mídia, que os jornalistas que atuam nos veículos tradicionais, nesse caso sobretudo de São Paulo, ainda com que essa velha mídia se relaciona com o mundo hoje, né? O fato de que as pessoas não conseguem decifrar o impacto do Mídia Ninja e os questionamentos que o modelo de operação do Fora do Eixo geram são derivados do mesmo fator, o fator de que os tempos mudaram e essas instâncias de poder, onde a elite brasileira circula com desenvoltura já há muitas décadas, não acompanharam a mudança dos tempos. Isso tem a ver diretamente, claro, com a multiplicação das janelas de mídia, né? Com o fato de que a sociedade hoje tem direito a uma voz como nunca teve.
né? Tem direito de se posicionar e de servir como contraponto e explicitar um contraditório em relação ao discurso corrente, ao discurso combinado das elites do Brasil. E acho também muito curioso, porque se você for pensar na dinâmica de como se dá hoje o processo da relação entre Estado e iniciativa privada, é muito visível como as empresas vêm tomando posse de certas esferas do poder público, inclusive no legislativo, no executivo, mas também no judiciário, né, de uma maneira mais escamoteada, mas também nessa esfera que não é uma esfera qualquer, né? E é muito curioso que nessa dinâmica do empresariado com o poder público, a prática de incentivos, de subsídios seja encorajada e cobrada sempre, cada vez mais, como se ao empresário só coubesse executar o que o governo lhe dá condições de fazer, né? Como se a iniciativa privada tivesse que ser sempre resguardada, que ela nunca tivesse que correr riscos nas suas ações. E que quando a sociedade civil, de uma maneira mais questionadora, consegue se posicionar num relacionamento com o poder público, isso vira um tiro no pé, né? Isso vira contra a sociedade civil, que passa a viver esse processo de criminalização, esse processo de questionamentos contínuos, como se o dinheiro na mão da sociedade civil fosse um dinheiro sujo e o dinheiro na mão da iniciativa privada fosse um dinheiro limpo, né? Como se a destinação que o poder público dá à verba pública não pudesse ser usada de uma maneira proveitosa e igualmente legítima, ou até mais legítima, diretamente pelas organizações não governamentais, pelos movimentos sociais, pelos grupos culturais, pelos artistas, etc.